Uma visão de mundo diferente, pensamentos diferentes e até mesmo forma física diferente. É assim que funciona o cérebro de uma pessoa portadora de TEA, transtorno do espectro autista, em comparação com uma pessoa neurotípica. Para discutir o assunto e debater políticas públicas para pessoas portadoras de TEA e outros assuntos, foi criado um fórum de saúde pública na zona sul da capital. O primeiro encontro aconteceu no Teatro Pauleiró, em Santo Amaro, e contou com a presença de representantes de 6 secretarias municipais. São elas: Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Assistência Social e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, além de entidades não governamentais e a Subprefeitura de Santo Amaro. E a organizadora, a vereadora Janaína Lima, do MDB. Janaína foi uma criança que precisava de cuidados especiais e, pela experiência própria, criou o fórum para cuidar não só das pessoas que precisam desta atenção, como também para cuidar dos pais, aqueles que cuidam. Esse fórum nasceu de uma reunião na coordenadoria, de saúde da Zona Sul, com o nosso querido Marcelo, que hoje está à frente dessa coordenadoria. Quando isso foi levado tanto para os secretários Amarco quanto seu adjunto Maurício Serpo, esse projeto foi abraçado. E da mesma forma com todas as secretarias. Então eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, porque quando a gente fala de um fórum de saúde tratando do autismo, a gente está tratando também, eu me sinto representada e acolhida, é como se eu também estivesse olhando para a Janaína de 30 a 35 anos atrás, quando eu era criança, nasci com epilepsia refratária, tantos desafios que eu enfrentei, não existia um diagnóstico preciso, tinha uma série de dificuldades, e trazendo o relato da minha mãe, que minha mãe sempre fala, eu nunca tive quem olhasse para mim. Então a gente precisa olhar para as crianças, fazerem com que essas crianças voem cada vez mais alto, sejam incluídas de verdade, que elas não sejam olhadas como coitadas, com crenças limitantes, mas que a gente olhe a potência. Grande parte dessas crianças autistas possuem altas dotações e que têm muitas e muitas formas de contribuírem de forma magnífica com a nossa sociedade e com o nosso país. E as mães, a família, os pais, a gente precisa cada vez mais pensar que quando nasce uma criança especial, nasce uma família especial. A gente precisa pensar no envelhecimento saudável dessas pessoas. Enfim, como que a gente pode pensar numa sociedade, sim, que faz grandes conexões por meio da tecnologia, mas que tem pessoas felizes, com qualidade de vida, porque tem um governo que pensa nelas. Eu acho que é isso que a gente está construindo com o apoio do querido e indiscutível apoio do nosso prefeito Ricardo Nunes. Para Tamires Nagel, subprefeita de Santo Amaro, é uma honra receber este evento. Ela espera que mais fóruns como este sejam realizados, não só no distrito de Santo Amaro, mas em toda a cidade. Primeiramente, eu quero parabenizar e agradecer todos os organizadores e todos que participaram para que esse fórum pudesse sair do papel. Esse fórum é de extrema relevância. É a primeira vez que nós temos reunidos grandes técnicos, secretarias, então é uma ação intersecretarial, união de técnicos, o poder público e sociedade civil para discutir um tema tão importante, que é a questão do espectro autista. E não só com foco na criança ou no adulto com autismo, mas sim com a família, quem cuida, quem está ao redor, o que a gente pode melhorar. O TEA, transtorno do espectro autista, é caracterizado pela dificuldade na comunicação e na interação social. Segundo um relatório que foi publicado agora no mês de março no Centro de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças apresenta algum grau de TEA. O Centro de Tradições CETRASA também marcou presença nas discussões. Evidentemente, eu tenho como extremamente relevante essa ação adotada no sentido de discutir questões de saúde na Zona Sul, notadamente no que se refere à questão daqueles portadores do espectro autista. Eu acho que dentro desses 35 anos que nós temos caminhando agora da promulgação da Constituição Federal, onde o dever do Estado é gerar a saúde para a população,
essa ação se revela extremamente importante. E por quê? Porque a Zona Sul, evidentemente, no seu aspecto macro, tem um volume populacional gigantesco, uma série de complexidades e problemas, os quais, se a sociedade civil organizada se unir, gerar ao poder público, notadamente ao legislativo, informações necessárias para que essas ações sejam transformadas em lei e, além disso, possam ser levadas ao poder executivo, eu não tenho dúvida que nós vamos contribuir para melhorar um pouco a condição de vida e de saúde, não só da população, mas especialmente das pessoas portadoras do espectro autista, que, de certa maneira, perante a sociedade, nem sempre são consideradas visíveis. Temos que mudar isso e só a união da sociedade civil organizada para que essas coisas possam acontecer. Ser mãe de uma pessoa diagnosticada com TEA é um desafio e requer uma maior dedicação, pois muitas vezes a criança precisa fazer terapias constantes, o que dificulta na hora da busca pelo emprego formal. Essa é apenas uma das dificuldades que essas mães passam. Quando eu descobri, na verdade, quando eu recebi o laudo, tinha uma conhecida em comum que já fazia parte do projeto e ela me indicou e para mim foi maravilhoso, porque quando a gente pega o diagnóstico a gente fica extremamente perdida, sem saber o que fazer. No momento a gente quer fazer de tudo para poder tentar conciliar e tentar entender como é que é as dificuldades que eles têm, que para a gente é um mundo novo. Eu sou mãe de 4 filhos, mas o único que é autista, né, que tem essa deficiência é o Gael, o caçulinha. Então, para mim foi muito diferente. Até hoje a gente tem muito que aprender e dentro desse projeto a gente consegue ter as trocas de mães que já têm uma experiência de necessidade. Oi, amor. Isso, na sua casa, tá bom. E, então a gente acaba tendo essa troca, essa parceria, e a gente tem muita dificuldade em relação ao trabalho, porque a partir do momento que a gente tem um filho, a gente precisa daquelas terapias. Então eu tive que abrir mão do meu trabalho e hoje estou num projeto que o Projeto Dino está me ajudando, que é costura criativa voltada para o mundo do autismo. Então, o que a gente, na verdade, não só autismo, é algumas dificuldades sensoriais. Então, eu faço mochilas, lancheiras, com atividade de psicomotricidade, com atividades sensoriais, para poder ajudar também na parte financeira, que é uma coisa que a gente acaba tirando, né? A gente não consegue hoje um trabalho que consiga conciliar tanto as terapias como, na verdade, a gente ter aquela carga horária que hoje é 44 horas, ou se você for fazer um trabalho, ninguém aceita que você vai ter todos os dias que sair um horário. Ele tem terapia toda segunda a sexta, ele faz às 3 horas, então o meu horário livre seria das 7 até o meio-dia. É difícil você conseguir um emprego. Então eu estou voltando, tentando, né, entrar nesse projeto para ver se eu consigo conciliar as duas coisas. E o Projeto Dino tem nos ajudado bastante. Nós vamos fazer uma feira dia 30 e dia 1º, dia 30 de setembro, dia 1º, para várias mães do projeto mostrarem, né, as suas criatividades e ter uma oportunidade de ter uma renda à parte. Hoje é uma ONG chamada AMA, que é Amparo a Mães de Crianças com Autismo e também outras crianças com outras síndromes que estão chegando para nós também. O Projeto Dino, ele nasceu com uma dor minha, que é uma dor de que mãe precisa ser acolhida, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, normalmente a criança é cuidada primeiro. E isso está totalmente errado. Quem tem que ser cuidado primeiro é a mãe, né? Porque sem a mãe, a criança padece. Não é mesmo? Então a gente precisa o quê? Trazer essas mulheres para o convívio, para a sociedade, porque a sociedade ela exclui essa mulher, né? Então a primeira coisa que a gente faz é sair do emprego. Se você estuda, você sai dos seus estudos. Se o marido te amava, ele já não te ama mais, né? Então, se o pai amava aquele filho tão esperado e ele veio com uma deficiência, automaticamente ele não ama mais aquele filho porque não é o filho perfeito que ele estava procurando, né? Esperando, ansiando. Então, o que acontece? Quando essa mãe recebe esse diagnóstico, ela automaticamente ela se isola, né? E não só ela se isola, a sociedade também isola ela. Então, o que a gente faz? O Projeto Dino vai em busca dessas mulheres para dar a essas mulheres visibilidade novamente, saber quem são essas mulheres, o que elas gostam de fazer,
qual é o cuidado psicológico que ela está tendo, se essa mulher tem cuidado higiênico dentro de casa, porque muitas das vezes essas mulheres nem o próprio absorvente tem dentro de casa. A gente tem muita mãe periférica hoje que ela não tem nem capacidade de ter um desodorante dentro de casa. Por quê? Porque a gente não tem o LOAS. A gente luta por benefícios que são nossos, adquiridos, mas a gente tem que provar miséria para ter ele dentro do nosso lar. Então essas mulheres acabam fazendo o quê? Se mutilando para dar aos seus filhos. Então a gente precisa que essas mulheres apareçam novamente na sociedade. Então o Projeto Dino vem com isso. A gente traz essas mulheres de novo. É o boca a boca. Eu falo que esse apoio, nós mulheres atípicas, mães atípicas, a gente vai se apoiando, né? Abraçando umas às outras. E com o boca a boca a gente acaba trazendo essas mulheres, hoje no Projeto Dino 100 mulheres, que a gente dentro da nossa sociedade, do nosso grupo ali de, vou te dizer, se está em Campo Limpo, as mães de Campo Limpo se reúnem. Se está na Alvarenga, as mães de Alvarenga se reúnem. Então assim, a gente fez o quê? A gente uniu essas mulheres para que uma vai dando a mão para a outra. Doação de roupa entre si, doação de alimento entre si, o psicólogo que vai na casa, o psicólogo que atende online, porque as pessoas têm que entender que nós necessitamos de ser online, porque o nosso mundo é muito complicado para a gente sair presencial. Então, nosso projeto ele vem nisso, trazer de volta que essas mulheres sejam visíveis à sociedade, que a sociedade não anule mães, que elas tragam essas mulheres para o lugar de fala, onde elas deveriam estar sempre, e que elas precisam ser cuidadas para cuidar dessas crianças, e o lugar dessas mulheres são aqui, né? Porque ninguém pode falar por nós. Vivemos visceralmente todos os dias uma maternidade que as pessoas querem falar de nós, mas quem tem que estar aqui falando de nós somos nós mesmas. Eu, como mãe, meus filhos são autistas e têm uma deficiência intelectual também. E a gente sente muito a falta de fóruns como esse. A gente se vê falando muito sobre o síndrome de Down, né? Que eu acho que abriu essa porta para a gente, né? Como mãe, como família atípica. E esses fóruns, eles vêm para nos apoiar, né? Atualmente, a rede de apoio, nós mães que fazemos uma com a outra. Então, fóruns como esse, que traz pessoas que estão engajadas na causa por nós, né, que podem chegar nas políticas públicas, nos poderes públicos, é muito importante. Então, a gente agradece a esse fórum, espero que tenham outros, que a gente possa ter voz, né, e ser escutada, que é o principal, ter essa escuta com a nossa família.